Boa noite, Felipe, Mário do Correio de Atibaia. Queria que você falasse sobre essa classificação do Bahia aqui em Bragança Paulista, eliminando o Bragantino aqui no Cícero de Souza Marques, e que você também pegasse o gancho e falasse sobre a campanha que o Bahia vem fazendo aí na Copa do Brasil Feminina, que é uma campanha histórica para o Bahia, né? Obrigado pela sua pergunta, Mário. Primeiramente, eu queria pedir licença a todos os profissionais para fazer uma homenagem a um profissional amigo nosso, que é o João Bahia. Passou hoje por uma intervenção cirúrgica, é um cara que milita bastante pelo futebol feminino. Tá aqui minha força, João, você esteve aqui o tempo inteiro, conta aí com a sua recuperação para que em breve você esteja cobrindo o futebol com toda a alegria que você traz. Voltando à sua pergunta, essa classificação ela transcende muitos elementos, ela transcende tudo que o Bahia construiu num espaço curto recentemente, isso é legal. Então a gente chegou às quartas de final de um brasileiro, que é muito bom isso. Nós já tínhamos chegado à final de uma Ladies Cup, fomos novamente campeões baianos, e agora a gente chega numa semifinal. Falando um pouco sobre a partida, é importante salientar, o futebol é apaixonante justamente por isso. Nem sempre a melhor equipe desempenhando é a que vence. E eu tenho muita clareza que o Red Bull foi muito superior a gente nos aspectos ofensivos. Eu lamento um pouco, a nossa equipe apresentou alguns picos dentro do jogo do nosso futebol, mas muito aquém. Só que o futebol ele tem essas nuances. Nós soubemos e conseguimos sustentar muito e trabalhamos muito para o pênalti, por exemplo, e para que a gente conseguisse, na Ladies Cup, por exemplo, a Iane já tinha pego 3 pênaltis e nós tivemos uma dificuldade de converter, hoje convertemos todos. Isso é fruto de muito trabalho. Isso engrandece mais a partida que o Bragantino fez. O Red Bull é um time que tem feito um trabalho excepcional, também classificou entre os 8 do brasileiro. O professor Humberto é um cara com grande qualidade, um histórico muito legal no futebol feminino. Então, isso veio coroar a partida que nós fizemos, mas nós sabemos que agora é refletir, porque muita coisa não funcionou, e agora é comemorar e a gente pensar nos próximos jogos. Já tem o Campeonato Baiano a seguir. Obrigado, viu, Mário? Boa noite. Primeiramente, parabéns pela classificação, a classificação inédita. Aliás, a gente sabe a importância da Copa do Brasil, que é para o Bahia. Nem o masculino também nunca conseguiu chegar a uma semifinal de uma Copa do Brasil. Eu queria que você falasse sobre o peso dessa classificação que representa e que você falasse um pouquinho também sobre a Iane. Hoje a gente viu mais uma grande performance dela. Você citou aqui anteriormente a Ladies Cup, que ela já havia defendido alguns pênaltis. Hoje também voltou a brilhar. E a gente vê a torcida elogiando bastante sua performance e pedindo ela, inclusive, para a seleção brasileira. Eu queria que você falasse esses dois aspectos, o peso da classificação e sobre Iane especificamente hoje. Obrigado, Solene, pela sua pergunta. Sempre perguntas muito profundas e inteligentes. Isso nos ajuda. Sim, essa história que a gente está construindo é muito boa. De fato, o profissional masculino ainda não chegou, e eu falo ainda porque muito em breve certamente chegará essa fase da Copa do Brasil. Porém, eu coloco também o Sub-20 conseguiu esse mesmo feito que nós conseguimos agora, mostrando a força do Bahia, como que o Bahia tem construído isso, é muito importante. É muito suor, muita entrega, muita dedicação, horas de esforço de uma comissão e um grupo que não mede energia para trabalhar. Então, coroar isso com essa conquista traz muitos elementos. Traz, por exemplo, a oportunidade de nós falarmos de um palco tão lindo como esse estádio com grande qualidade para se jogar bola, que a bola flui melhor. É importante que nós tenhamos mais estádios assim. Eu vejo que, ironicamente, nós tivemos uma dificuldade com isso, porque por vezes a gente tem uma dificuldade para encontrar estádios com essa qualidade. Então, reforço que é necessário no estado da Bahia a gente potencializar um pouco mais o futebol feminino, com um olhar muito carinhoso para que o gramado seja melhor. E aí, falando sobre a Iane, não é a primeira vez que eu vou falar isso, eu já tenho pleiteado ela na seleção,
E eu falo isso muito mais como um profissional e um torcedor. Quem acompanha o dia a dia dela, é uma oportunidade, eu acho que faz jus a tudo que ela tem entregue nesse tempo. Eu tenho um pouco mais de um ano de Bahia e o que vocês veem é uma fração muito pequena, porque dentro dos treinos tem coisas absurdas que não chegam. Eu tenho certeza que o professor Arthur acompanha o trabalho dela, o professor Edson também, e eles estão antenados em relação a isso. Acredito que uma oportunidade dentro do planejamento deles deve ser contemplada muito em breve. A Yane merece, porque tem trabalhado junto a ela, e ela falou agora sobre isso, assim, como que o grupo um potencializa o outro. Recentemente chegou a Cruz e tem a Nájila, são atletas que ajudam a subir o nível da competitividade, isso é muito importante. O próprio elenco, durante os treinamentos, melhorando sua qualidade de ações de 1 contra 1 com a goleira e finalização. Então, eu fico muito feliz que a torcida tem dado esse apoio e tem pedido a Yane à seleção, é merecido, e eu falo muito para ela, tudo ao seu tempo, e aí quando tiver a sua oportunidade, certamente dedique como você tem feito no Bahia, que você vai agarrar com unhas e dentes e vai dar sequência a essa carreira tão linda que essa jovem tem construído. Felipe, agora 2 perguntas vindo de Salvador. A primeira de Juliana Lisboa. Felipe, suas 2 primeiras mudanças no segundo tempo foram nas laterais e reforço no meio de campo. Foi a tentativa de sofrer menos defensivamente, garantir o resultado, que no final, enfim, acabou tomando o gol? Oi, Juliana, não foi só isso, não pensamos só em aspectos defensivos, pelo contrário, assim, nós tivemos muita dificuldade nas 2 laterais, parte disso por aspecto de concentração mesmo. Eu noto que nossa equipe não esteve em estado de jogo, nós tivemos alguns lapsos de jogo do que a gente treina, mas muito abaixo. Então você via, por exemplo, a Dan tem voltado de um processo de lesão e furando bola, que normalmente ela não fura. A Ari tomou algumas bolas nas costas que a gente orientou e nosso time não estava num grau de concentração muito elevado, então não foi em aspecto defensivo, muito pelo contrário. A cobrança no vestiário foi oposta a isso, era uma cobrança de agressividade, de ir para cima. O meio estava muito perdido, assim, a Ana Carla, uma atleta que tem muita qualidade, inclusive eu admiro bastante seu jogo. Valverde e a Brenda conseguiram jogar com facilidade, por mais que a gente tinha falado dos encaixes, fizemos saltos muito errados por vezes. Foi uma ideia de tentar reconstituir a equipe. Tanto que você pega as 2 últimas, aliás, a penúltima e antepenúltima substituição foi Gica e Caiusca. Era ainda buscando uma relação de agressividade, só que hoje foi um daqueles dias que muita coisa deu errado, mas que bom que pra gente que no final o que a gente precisava para ser determinante da partida foi certo. Deu certo, mas não foi para ser mais defensivo, foi para tentar dar um pouquinho mais de combatividade nas ações defensivas e ter uma organização ofensiva melhor. A gente estava soltando a bola muito rápido, não tinha uma retenção, então basicamente essas foram as ideias das substituições. Para finalizar, a Bia Jesus. Felipe, parabéns por mais uma conquista histórica. Desde a sua chegada, como você avalia a evolução do Bahia? Você acredita que a campanha na Ladies Cup foi um ponto determinante para alcançar o nível de maturidade que a equipe demonstrou ao longo da temporada nacional e também no jogo de hoje, mesmo após sofrer um gol no último lance? Obrigado, Bia. E essa pergunta ela é muito interessante. Eu costumo falar para as atletas que todo treino, toda sessão, todo jogo tem sua história e é importante para a gente construir o castelinho. E está construindo por tijolo por tijolo. Certamente a Ladies Cup foi um marco muito grande, nós nos preparamos para isso, era uma competição que eu falava que nós chegaríamos na final, embora muitas mídias, muitos portais falavam o oposto disso, e contribuiu bastante. Mas não só isso, assim, o Campeonato Baiano do ano passado, ele já nos ajudou em evoluções de métricas, em evoluções do entendimento do jogo e nos preparar para uma Ladies Cup. Chegamos na Ladies Cup e conseguimos evoluir o nosso padrão. Quando inicia o ano, a gente já pega uma Supercopa do Brasil e o Cruzeiro, uma das equipes, se não a que mais investiu esse ano, e não à toa, um trabalho muito sólido da Bárbara e do Jonas à frente, conseguindo levá-lo ao vice-campeonato brasileiro, e a gente disputa naquele momento de igual para igual com um clube que tem um orçamento, eu não tenho precisão, mas creio eu que quase que o dobro do nosso. E a gente já mostrava por que vinha.
Ao longo disso, nós tivemos vários momentos. E aí tivemos, por exemplo, o jogo do Inter, que foi nosso primeiro do Brasileiro, que a gente busca o heróico gol da Ellen, né? Aquele gol no finalzinho, similar a esse. E o futebol tem dessas. Nós tomamos contra o Cruzeiro no jogo do Brasileiro, no último minuto, tomamos hoje, mas fizemos um contra o Inter, tem muito sobre isso. Cada triunfo e cada jogo e cada derrota trazem histórias, ficam-se as cicatrizes e as cicatrizes os aprendizados. E cada triunfo ele traz o seu peso que a gente carrega para o próximo jogo. Então sim, cada momento, como você falou, da Leite foi importante, os demais têm sido. Esse daqui eu digo para vocês, com certeza, ele foi o maior divisor de águas do Bahia até hoje. Esse jogo, eu vi pela primeira vez e comentei isso aí com ela, de fato um grupo, uma família, coisa que eu não vi. Nós temos aí esse ano já 180 sessões de treino e vários dias. Hoje pela primeira vez eu vi uma unidade mais forte e dá para ser melhor. Então é um divisor de águas, como foi Ladies Cup, como foi o jogo contra o Corinthians que nós perdemos. Eu tenho certeza que de hoje em diante nós teremos coisas muito melhores nesse Bahia. Fazer uma pergunta aqui para o colega Dan, do Notícias do Bahia. Ele quer que você comente sobre esses gols que o Bahia vem acabando levando nos minutos finais. Como é que você pretende trabalhar, especialmente para essa fase agora semifinal? Legal, Dan, obrigado pela pergunta. A gente já trabalha isso. A gente trabalha estado de concentração, a gente trabalha sobre ações para ser feito. Então, pretérito a esse lance, nós tivemos duas ações que eram de sustentação de bola lá na frente. Nas duas, por exemplo, a Gica tenta um cruzamento e não tinha ninguém na área. Na ação subsequente, a Cássia tenta algo parecido. Só a título de exemplo, a gente tem ações para sustentar a bola alta, para gastar um pouco mais a bola. Hoje, de fato, tudo não encaixou muito bem. O lance do gol é daqueles gols do empoderar dos deuses do futebol, para deixar a partida mais atraente, para deixar... nós bloqueamos várias ações do Red Bull e essa daí acabou entrando. Há alguns pontos, eu acho que vale salientar. Primeiro eu quero parabenizar a iniciativa da CBF de ter o vídeo suporte. Eu acho que é um passo legal para o futebol e para o futebol feminino. Sei que é um processo de aprendizado, sei que haverá alguns erros, algumas curvas, mas já estarmos movimentando algo diferente, eu fico muito contente. No lance, por exemplo, pretérito, gol também, houve uma mão, até que o Red Bull ele solicita, né, uma revisão de mão, e de fato houve uma mão, mas foi do adversário, e aí eu acho que talvez o VAR possa olhar isso, o vídeo suporte possa olhar isso. Ele foi olhar um tipo de mão, mas se tem uma outra, não podemos, a palavra não é vista grossa, mas não podemos ignorar esse fato. Eu iria solicitar um outro cartão, acabo não solicitando, porque minha solicitação anterior culminou num acréscimo de 2 minutos. Eu acho que a gente precisa rever isso daí também, porque não sei se perdeu-se isso de partida, porque senão é muito simples. Uma equipe que está ganhando, por exemplo, a cada lance, aliás, que está perdendo, a cada lance ela pode pedir um só por pedir e isso prorrogar mais tempo, por exemplo, entendeu? Se não for algo proporcional. Então sim, Dan, a gente tem trabalhado muito essas ações. Eu acho que a gente foi muito mais eficiente, porque afinal entrou um gol, nós bloqueamos vários, mas ainda não está da maneira que nós desejamos, está muito abaixo e certamente nós vamos ter um olhar para isso nas sessões de treino subsequente.